Já te aconteceu ficares aflito porque podias perder o emprego ou porque de repente apareceu uma conta grande para pagares? Neste vídeo vou-te explicar o que é um fundo de emergência, como é que tu podes utilizar e vou-te ainda dar estratégias de como o construir. Olá, o meu nome é Rui Lopes, invisto desde os 14 anos de idade e gostava de saber na altura aquilo que sei hoje. Se ainda não segues o canal, aproveita já para subscrever, colocar gosto neste vídeo e comenta abaixo o que é que tu tens feito. Se tens feito um fundo de emergência ou não tens. Colocar gosto, comentar e subscrever o canal é útil para o algoritmo do YouTube. O que acontece é que tu, ao fazeres estas ações, vais ajudar a que este vídeo chegue a mais pessoas e, consequentemente, estás a conseguir que outras pessoas possam ter uma forma de atingirem uma melhor qualidade de vida. Eu estou a fazer a minha parte, peço que tu faças a tua. Indo ao tópico de hoje, o que é um fundo de emergência? Um fundo de emergência não é nada mais, nada menos que um montante de dinheiro que colocamos de parte para fazer face a uma emergência. A diferença que está entre este montante e o resto do teu dinheiro é que este fundo tem regras específicas de utilização. É o que te permite ficar à tona d'água quando o barco está a ir ao fundo. E, como é óbvio, há diferentes tipos de pessoas. Há pessoas que gostam de ir num barco que tenha barcos de salva-vidas, há outras que uma boia é suficiente. E também há ainda aquelas que acham que o barco nunca vai ao fundo e, portanto, nem precisam de barco de salva-vidas nem de boia. Cada um de vocês tem um número. O meu número foi colocar 2 a 3 meses de salário no fundo de emergência antes de continuar a investir. Isto porque a minha estratégia para o fundo de emergência é ligeiramente diferente do que pensar em custos de vida ou custos mensais ou imprevistos que possam acontecer. Para mim, o que eu tento fazer é colocar o máximo de imprevistos dentro das verbas do orçamento. Um tema que vou abordar mais à frente. Mas o importante de reter é que eu uso salários em vez de custos porque a mensagem que eu quero colocar no meu cérebro e a pergunta que eu quero fazer é: quantos meses quero ter a liberdade de não trabalhar? Durante quantos meses é que eu quero poder não trabalhar? E sentir que posso, de repente, de um dia para o outro, não trabalhar durante 6 meses ou não trabalhar durante 12 meses, é esta a sensação que eu procuro ter. Agora depende qual é a sensação que tu queres ter. Perceber se queres ter apenas a segurança, então tens o teu custo de vida assegurado, ou se queres ter a liberdade de escolher um novo emprego, mudar de profissão, arriscar num investimento, arriscar num negócio. Tu é que sabes. Pergunta: como é que se constrói então um fundo de emergência? Vou definir aqui com vocês 3 passos. Primeiro, definir o montante que queremos atingir. E aqui podemos dividir em 2 subpartes. O primeiro será um valor com o qual vocês precisam de atingir antes de começarem a investir ou antes de continuarem a investir, caso já tenham investido. A segunda parte deste primeiro passo é qual é que é o valor total que vocês querem atingir. Ou seja, o valor que a partir daquele momento nunca mais colocam de dinheiro dentro do fundo de emergência. É claro que se o vosso valor estiver diretamente associado, por exemplo, ao salário, o que acontece é que, uma vez que tenham um aumento salarial, o fundo de emergência vai necessitar novamente de ter dinheiro. Mas há um valor fixo que vocês têm na vossa cabeça de valor máximo a ter no fundo de emergência. O segundo passo é colocar um objetivo mensal de poupança. Este montante, claro que pode variar. Experimentem colocar um primeiro, ver como é que se adaptam e ir ajustando ao longo dos meses para perceber se conseguem manter-se regulares com esse montante ou não. Terceiro passo é avaliar a cada X meses como está o fundo de emergência. Tendo em conta as estratégias que utilizaram para construir o fundo de emergência, como é que ele está neste momento? Tem um valor suficiente? Podemos ajustar o montante que estamos a pôr mensalmente? Devemos fazer um esforço extra?
Isto são perguntas a fazer durante essa avaliação. Pode ser de 3 em 3 meses, 6 em 6, de ano a ano. Isso depende de cada um. Eu pessoalmente sei todos os dias qual é o valor que lá tenho. Mas cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, uma das poupanças que fiz foi poupança para a casa. E tive há algum tempo um cartão que, ao utilizar, ele arredondava 5 vezes mais o troco para essa conta poupança da casa. Utilizei durante 3, 4 meses e em 4 meses angariei lá mais 400 euros do que tinha lá. Uma forma de, passivamente, eu não dar conta que estava a sair dinheiro da conta à ordem para uma conta poupança casa. Para vocês, podem utilizar a mesma estratégia para uma conta poupança de fundo de emergência. E isso, claro que eu não sabia todos os dias qual era o montante que lá estava, mas sabia que estava a trabalhar para ele. Ok, mas não vos dou apenas os passos que podem fazer. Vos também dar 3 truques para conseguirem construir um fundo de emergência mais robusto e de uma forma mais acelerada possível. O primeiro, posso já pegar no que estava a falar, do cartão. Caso o vosso banco tenha algum tipo de esquema que permita ou relacionar com um cartão de compras ou a cada vez que recebem o salário retirar logo um montante de forma automática para o fundo de emergência, podem utilizar. Segundo truque, guardar o troco de cada compra e colocar ou num frasco ou num sítio que no final do mês peguem nesse montante e o coloquem dentro do fundo de emergência. E o terceiro, no caso de receberem IRS, aproveitarem esse montante que é extra para colocarem diretamente no fundo de emergência e assim reforçarem quase sem terem que fazer um esforço necessariamente para isso. Ok, mas nesta altura vocês devem estar a pensar: Rui, tu disseste-nos que tinha regras de utilizar. Para que é que nós queremos então este fundo de emergência? Este fundo de emergência pode ser usado em caso de desemprego, doença ou saúde de emergência. Aqui reforço, saúde de emergência. Ou seja, se és um doente crónico ou se, mesmo que não sejas doente crónico, à partida todos os anos um montante do teu ordenado deve ir para a saúde. Investimentos em saúde ou despesas regulares em saúde não são para utilizar o fundo de emergência. O fundo de emergência pode também ser utilizado em caso de um acidente de carro, ou avarias com eletrodomésticos ou despesas de casa inesperadas. Mais uma vez, não é para usar para pagar o selo do carro, ou para pagar o seguro, ou para pagar a inspeção periódica, pneus que estão gastos. Todos este tipo de gastos devem estar contemplados dentro do orçamento financeiro, que é o tema que vou abordar no outro vídeo. No teatro dizem que a melhor arte do improviso é planear e improvisar, treinar. Nas finanças pessoais é exatamente igual. Quanto mais vocês treinarem, colocar este tipo de imprevistos dentro do orçamento, melhor vão sair as vossas finanças pessoais, porque vão estar preparadas para todo tipo de imprevistos. Por exemplo, eu tenho um Opel Corsa de 95-96. Eu sei que mais tarde ou mais cedo vou ter que comprar um carro. Já tenho um plano feito para quando chegar a essa altura. É importante fazer um plano para conseguirmos adaptarmos a estas mudanças. É óbvio que, num caso de emergência, eu preciso ir para o trabalho daqui a uma semana e não tenho carro e preciso mesmo de um carro. Ok, vamos ao fundo de emergência. Mas, uma vez indo ao fundo de emergência, é muito importante colocar como primeiro objetivo reforçá-lo o máximo possível para que ele volte aos valores que estavam. Agora que já sabemos o que é um fundo de emergência e como construir, falta saber onde o guardar. Podem colocá-lo num depósito a prazo. Apesar do juros ser zero, conseguem garantir a liquidez necessária para, em caso de emergência, conseguirem ir lá buscá-lo. É muito importante garantir que o vosso fundo de emergência está num local com liquidez, ou seja, que conseguem ir lá buscá-lo em caso de emergência, porque se é para uma emergência, ele tem que estar acessível. Portanto, vocês perguntam: podemos colocar num local seguro, com baixo risco? A resposta é não. Se tem risco, então não está seguro. Qualquer coisa que tenha um risco, mesmo que o risco seja mínimo, há a possibilidade de o perder, ou há a possibilidade de ele ficar retido durante X tempo.
E o fundo de emergência não é algo que vocês queiram que esteja retido ou que o percam. Portanto, certificados de aforro ou certificados de tesouro são uma opção? Mais uma vez, Não. o certificado de aforro, para além de poder não ter liquidez para vos entregar de forma imediata esse montante, ou seja, terem que esperar um X tempo, os certificados de aforro incluem risco. Existe o risco, se for o certificado de tesouro, Portugal pode falir. Eu sei que quando se diz assim é chocante. Não, nunca na vida, Portugal nunca vai falir. Nunca digas nunca, não é? Há risco de isso acontecer e se acreditam que Portugal não vai falir, consigam encontrar outras opções que têm o mesmo risco ou um risco menor do que Portugal falir. Para quem ainda assim quer colocar fundo de emergência dentro dos certificados de aforro ou dos certificados de tesouro, o que eu diria para fazer era, se o plano for ter 3 anos de fundo de emergência, seria colocar, por exemplo, 1 ano em depósitos a prazo e 2 anos em certificados de aforro ou tesouro. Mas para mim, pessoalmente, eu acho que isto já não é um fundo de emergência e é simplesmente uma estratégia de investimentos mais ponderada. Mas isso vamos abordar mais à frente. Certo, e como é que vamos garantir que o nosso fundo de emergência é à prova de tempestades, de água, de vento, de chuva? Se guardarem o fundo de emergência misturado com a vossa conta à ordem, ou até dentro do mesmo banco, o que pode acabar por acontecer é uma fácil utilização, porque está muito à vossa mão. Vocês conseguem rapidamente ter acesso e estão constantemente a ver. Uma solução para resolver isto pode ser colocarem num outro banco que até pague taxas de juros altas para depósitos a prazo. Por exemplo, o Banco Inter neste momento está com um plano para os primeiros 2 anos muito atrativo. Basicamente o que têm que fazer é utilizar a expressão longe da vista, longe do coração, porque ao longo do tempo o que vão começar a sentir é que esse dinheiro não existe. Esquecem-se desse dinheiro. E só em caso último de necessidade é que vão mesmo buscá-lo. Para mim, a solução que bastou foi colocar numa conta à parte dentro do mesmo banco. Mas para isso é preciso disciplina, de nunca lhe tocar. É uma solução, pode ser também a vossa solução. O importante para mim é essencialmente não o deixar na conta à ordem, porque vai-vos dar a sensação que têm mais dinheiro e podem gastar mais dinheiro do que aquilo que realmente deveriam de poder. Portanto, hashtag conta à ordem é que não. Coloquem numa conta à parte, não têm custos extra sobre isso, portanto, usem as ferramentas que o vosso banco vos dá. Importante a reter neste vídeo todo é, se alguma vez usarem o fundo de emergência, reforcem o mais rapidamente possível. Coloquem esse o vosso objetivo. Obrigado, subscrevam o canal, coloquem gosto neste vídeo e deixem um comentário abaixo se já têm fundo de emergência, se vão começar agora a criar um. Dúvidas e sugestões, comentem. Obrigado. Até breve.